Ora, boa tarde para todos. Vamos dar aqui início à nossa reta final do nosso encontro de Filosofia para Crianças e vou passar aqui a apresentar a nota biográfica da professora doutora Magda Costa Carvalho, que é professora auxiliar no Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais da Universidade dos Açores, onde leciona também. Apresentou uma dissertação de doutoramento sobre a noção de natureza criadora no evolucionismo metafísico de Henri Bergson. Fez parte da equipa de investigação do projeto CRIA, um projeto de filosofia para crianças, do Centro de Estudos Filosóficos da Universidade dos Açores. E é coordenadora da pós-graduação em Filosofia para Crianças e é formada em Filosofia para Crianças pela SAPER. Realizou já algumas comunicações relacionadas com as suas áreas de estudo em Portugal e no estrangeiro. Tem livros publicados, bem como artigos em diversos periódicos nacionais e internacionais nas suas áreas de especialidade. Portanto, dou a palavra à professora Magda, com licença. Ok. Eu quero começar por agradecer à Inês e, agradecendo à Inês, agradecer a todas as nossas alunas, porque, como repararam, nós fizemos questão, apesar dos nervos delas, de as pôr aqui deste lado. E de as pôr também não é porque nós gostamos de que nos puxem o brilho, ou que nos deem graxa, mas nós gostamos de envolvê-las, porque este evento foi feito em primeira mão para elas. E por isso elas, mais ou menos nervosas, mas como disse a Dina, a Tânia, a Inês não está mais nervosa do que eu agora, neste momento, portanto elas mesmo assim vieram e aceitaram o nosso convite e tiveram aqui e apropriaram este evento, que era exatamente isto que nós queríamos. Portanto, eu agradeço à Inês e na Inês agradeço a todas as nossas alunas. Antes de passar para ali, queria dizer que o objetivo desta comunicação é mesmo encerrar. Neste momento sou eu que vos separa do verdelho de honra, que parece que é muito bom. E como tal, eu não queria ocupar muito tempo, mas há algumas coisas que preciso mesmo de dizer. E, como tal, eu não vou falar, não é uma conferência académica para especialistas, e que me perdoem se acharem que isto é demasiado básico, mas, na verdade, o que eu quero é falar às pessoas, todas as que aqui estão, e dizer algumas coisas importantes sobre a filosofia para crianças. E dizer algumas coisas importantes sobre a dimensão da filosofia para crianças que mais me interessa, que é a dimensão ética, porque é a minha área de formação ou de especialidade dentro da filosofia. E agora, num momento um bocadinho mais solene, vou tentar não me emocionar, sendo esta comunicação tendo como base a ética, eu quero dedicá-la à professora Cristina Becker, que foi a minha professora de ética na faculdade e que infelizmente faleceu na semana passada, no primeiro dia deste evento, precocemente. É a minha homenagem. Ora bem, ok. Então, eu fiz assim um título complicado, porque eu sou muito má a dar títulos. A Gabriela é muito boa a dar títulos, a Joana é ótima a dar títulos, eu quando for grande quero ser assim para dar títulos. Está bem, ok, então fica combinado. Mas eu sou muito má porque depois eu quero pôr os títulos todos, primeiro porque eu sou muito certinha, não é? E a Gabriela diz que eu tenho que pôr as coisas mais tortas, mas eu ponho tudo muito direitinho. E depois porque eu gosto nos títulos que esteja tudo aquilo que eu acho que resume a comunicação ou que eu vou dizer. E então ficam títulos deste tamanho e eu olho para ali e fico muito contente, mas depois tento pôr-me na pele das pessoas e acho isto parece uma coisa muito chata. Mas eu espero que no final tenha ficado claro porque é que eu ressalvo a dimensão do cuidado como imperativo e a dimensão da autonomia e da promessa da autonomia que são as crianças com as quais nós trabalhamos. Ora, nós... na Universidade dos Açores, o projeto que temos, eu em particular, estou agora a falar em meu nome, a nossa abordagem à filosofia para crianças é uma abordagem da matriz lippmanniana. Nós seguimos os textos, aquilo que eles fizeram, que eles deixaram gravado, dito, aquilo que nós conseguimos ter acesso a
do Matthew Lipman e da Anne Sharp, como já todos sabemos, foram quem, na década de 70, nos Estados Unidos, iniciaram este programa de filosofia para crianças. Em 2007, nós ainda tivemos a graça de ter connosco a Anne Sharp, em Ponta Delgada, recebemos-la num evento de filosofia para crianças, o nosso primeiro grande evento de filosofia para crianças, este é já o terceiro, e, portanto, é com muita honestidade que dizemos que aquilo que nos inspira é o trabalho da Anne Sharp e do Matthew Lipman. Para além disso, como também sabem, a filosofia para crianças tem sofrido várias adaptações em vários contextos culturais, geográficos e políticos ao longo das últimas décadas. E há uma série de instituições numa série de países que têm adaptado a filosofia para crianças. Nós, a certa altura do nosso percurso, achámos que gostávamos de ir fazer algum tipo de formação mais específico na filosofia para crianças, porque tínhamos a nossa formação filosófica, mas achávamos que não era suficiente, e então temos trabalhado diretamente com a SAPERE. A SAPERE é uma instituição do Reino Unido, é uma das várias que existem no Reino Unido, eles estão bastante organizados em termos de comunidades de investigação filosófica dentro da escolaridade, e seguem eles próprios a matriz de Lipman e Sharp com algumas alterações, portanto, estes são os pilares nos quais nós nos sustentamos. Ora bem, pensem nos conceitos através dos quais uma criança tenta organizar as suas experiências durante um dia normal. Dizem-lhe para ser uma boa menina, ensinam-lhe as horas, castigam-na por dizer mentiras, se é castigo ou regra, isso agora já é convosco. Ela grita, não é justo, quando uma colega é favorecida. A professora diz-lhe que deve pensar antes de falar. Aprende que as flores do vaso não são reais e garante-lhe que a mãe e o pai se amam, apesar de discutirem muito. Se espera que ela compreenda todas estas coisas, é óbvio que ela tem o direito de fazer perguntas sobre o sentido de conceitos como bom, tempo, verdade, justiça, pensar, real e amor. Esta citação, que é da Anne Sharp e do Lawrence Splitter, com quem ela trabalhou também, acho que resume a nossa primeira abordagem e com quem quer que trabalha com crianças nessa citação revê-se e pensa, de facto, faz sentido a filosofia para crianças, porque todos estes conceitos que aqui estão são alguns dos muitos conceitos que a tradição filosófica trabalhou e que, obviamente, cruzam as experiências e os relatos das crianças com quem nós contactamos. E mais, não só cruzam, como são conceitos que nós impomos à relação que temos com eles. Ora, nós concordamos em absoluto. Se nós exigimos que a criança saiba que deve dizer a verdade, é óbvio que ela necessita de ter um espaço para pensar o que é esta verdade e como é que se deve comportar e porque é que a deve dizer e não deve dizer mentiras. E nós também partimos deste pressuposto. Ora bem, e então, como eu disse há pouco, a nossa matriz é o Lipman e a Anne Sharp. E eu acho que, apesar de haver algumas dimensões do trabalho deles que têm a ver com o contexto americano no qual eles surgiram e trabalharam, há muitas coisas que se apropriam. E uma das coisas que eu continuo a pescar e à procura é a dimensão filosófica daquilo que eles fizeram. E já vão perceber porque é que eu coloquei aqui a imagem destes dois livros. O de cá é o Discurso do Método, que todos nós conhecemos, de Descartes, e o de lá é a capa de uma edição da Elfi, que é um diálogo escrito para meninos do primeiro ano pelo Lipman. E então eles diziam que a filosofia para crianças é uma tentativa de reconstruir a história da filosofia para as crianças, de modo a que elas possam apropriá-la, bem como dominar a arte de pensar de uma forma autónoma e autorregulada. Porquê é que eu fui buscar esta frase? Primeiro porque houve uma coisa que não ficou aqui, a Dina falou numa das suas intervenções, mas nós não tratámos, porque acho que é mais uma coisa de especialistas e ainda bem, para além de ser uma coisa muito chata, que é a questão do filosofia para crianças, ou filosofia com crianças, ou filosofia de / com, ou, enfim. E eu acho que esta citação explica porque é que o projeto de Lipman e Sharp se chamava Filosofia para Crianças. Porque o primeiro objetivo que aqui está, e que muitas vezes é esquecido,
é o de reconstruir a história da filosofia para as crianças. Mas é claro que, como disseram muitos dos conferencistas e dos comunicadores deste encontro, nós não damos aulas de filosofia. Nós não lhes vamos falar, não lhes vamos dar uma aula inteira sobre Kant ou sobre Descartes. Nós vamos ter que reconstruir aquilo que sabemos sobre Kant e sobre Descartes de modo a que lhes seja útil. Mas útil para quê? Segunda parte da frase. Para que elas possam dominar a arte de pensar de uma forma autónoma, pensarem por si, e autorregulada. Esta autorregulada também é muito importante e nós poderíamos falar muito sobre ele, mas nas comunidades de investigação que nós fizemos, ainda agora na da Joana, nós vimos isto, a comunidade a autorregular-se. Demos uma definição, mas depois a definição é testada, não passa no teste, refazemos a definição, alguém coloca uma dúvida, voltamos a alargar um pouco mais, e isto é uma autorregulação do trabalho da comunidade. O que é que eu acho que normalmente tem acontecido? A filosofia para crianças tem sido lida mais nas últimas duas linhas desta expressão, ou seja, ensinar os meninos a pensar, e temos esquecido da parte inicial, que era o objetivo deste programa, reconstruir a história da filosofia, porque os filósofos têm alguma coisa importante que pode ser aplicada, praticada com as crianças. E por isso é que eu fui buscar a capa destes dois livros, porque uma coisa que me dá muito gosto é ler os diálogos que Lippmann escreveu para as crianças e ser tipo um detetive à procura qual era o filósofo que aqui estava, que frase, para onde é que isto está a apontar. Alguns são óbvios, este que agora eu vou mostrar é muito óbvio, outros estão mais escondidos, mas encontramos. E então eu acho engraçadíssimo um bocadinho da Elfi, em que é Descartes que nos está a falar, e que o que ele fez foi reconstruir o cogito cartesiano de modo a que ele fosse acessível e útil às crianças. E então, não vou dar uma aula de filosofia, obviamente, mas há uma parte do discurso do método, que é das mais conhecidas, todos nós sabemos que Descartes disse isto, pense logo existo, e Descartes é um caso muito curioso, porque ele está a escrever o discurso do método e até é muito aplicável à filosofia para crianças, porque nós estamos a seguir o processo de pensamento com ele. Ele está-nos a dizer o que é que está a fazer. Agora vou duvidar dos sentidos, agora vou duvidar da razão, agora vou duvidar da imaginação, agora vou duvidar, até que eu encontro uma primeira certeza da qual eu não possa duvidar, porque eu preciso de uma certeza, de uma segurança. É isto que ele está a fazer. E a certa altura, ele está a contar-nos, o discurso do método é isto, ele está a relatar para o seu leitor, e ele diz assim: notei que, enquanto assim queria pensar que tudo era falso, que assim o pensava era necessariamente alguma coisa. E que esta verdade, eu penso logo existo, era tão firme e tão certa que todas as suposições dos céticos seriam impotentes para a abalar. O que é que ele está no fundo a dizer? Ele estava a duvidar. Eu não posso acreditar nos sentidos, porque os sentidos às vezes enganam-me. Eu vejo o sol a nascer, eu sei que o sol não se mexe, não nasce. Eu não posso acreditar nos sentidos. Eu também não posso acreditar na imaginação. Também há ideias das quais eu não posso acreditar. E de repente, mas eu, que estou a duvidar, eu tenho que ser alguma coisa, senão eu não posso duvidar. Então está aqui a minha primeira certeza. Penso, logo existo. Era isto que ele queria dizer. E depois nós vamos abrir a Elfi. E a Elfi está muito zangada com um colega, porque o colega lhe disse que era como se ela não existisse, porque ela nunca abria a boca. E ela está altamente ofendida. E então ela diz assim: e disse para comigo mesma: neste preciso momento, Elfi, estás a imaginar coisas. E como estás a imaginar, deves estar a pensar. E então, se estás a pensar, não importa o que o Jorge diz, porque tu és real. É exatamente o mesmo movimento. É claro que podem os especialistas todos cair em cima e vão dizer: mas ali diz real, e Descartes não está a falar sobre o real, e o Descartes está no plano gnoseológico, e a Elfi talvez não esteja no plano gnoseológico. Não interessa. Nós estamos a reconstruir um movimento de pensamento da história da filosofia para que ela se torne útil às crianças. E é por isto, é por estas pistas, e os textos deles estão cheios disto, que, ponto 1, é filosofia para crianças, é filosofia, daí nós insistirmos que os pósteres das nossas alunas têm que ter os filósofos, é filosofia. E como tal, eu tenho que ter o ouvido filosófico para conseguir detectar. Porque senão os meninos e as meninas estão a dizer as coisas mais interessantes deste mundo. E eu não estou a perceber como é que eu ali consigo reconstruir a história da filosofia de modo a que para elas seja
útil e interessante. Ora bem, então, este programa de filosofia para crianças, já vimos aqui, é um programa que vive muito da curiosidade. Temos estado a falar e a utilizar perguntas e mais perguntas, e todos nós que já tivemos contacto com as crianças sabemos que, de alguma maneira, a curiosidade é fundamental. E sabemos que temos que promover esta curiosidade. Não nos basta só ficar com as perguntas das crianças, nós temos que promover a curiosidade. Temos que acolher as perguntas, mas temos, sobretudo, que as orientar. E o problema começa aqui. Porque elas fazem-nas, mas depois o que é que a gente faz com aquelas perguntas? Que importância é que aquelas perguntas têm? Foi só fazer por fazer? Para mim é muito interessante colecioná-las e tê-las, mas e para elas? O quão importante é que isto foi? Ora bem, o direito de perguntar que elas têm, e é muito engraçado que alguém, já não sei quem é que disse que as crianças ficam entupidas com as perguntas. Foi a Dina. E é mesmo isto, é um entupimento que elas têm, e elas têm que ter o direito de as fazer. Mas se não houver, correlativamente a este direito, um dever de acolher essas perguntas, que é nosso, nada serve. E elas são feitas, mas mais nada acontece. E o problema depois está aí, porque elas percebem que não vale a pena fazê-las. E provavelmente vão deixar de as fazer. Este acolhimento das perguntas que a filosofia para crianças faz, e era este um dos aspectos que nós queríamos vincar e que vocês acabaram de ver em loco, ao vivo, no workshop da Joana, e que viram no da Dina também, não acontece de qualquer maneira. Na filosofia para crianças acontece em comunidade, e isto muitas vezes é o mais difícil. É conseguir que deixe de ser a ideia do menino roxo ou do menino vermelho, mas que quando o menino roxo ou o menino vermelho estejam a falar, eles não estejam a falar em nome próprio. Porque eles já não são um indivíduo, eles são uma parte de um todo. E através da pergunta que eles estão a fazer, é o todo que está a fazer uma pergunta. E este pensamento da comunidade é que demora muito tempo a fazer, porque é preciso nos conhecermos. Não é à toa que a Joana fez aquele jogo inicial. É porque é necessário nós nos conhecermos. Se não quebrarmos o gelo, o que é que vai acontecer? Se eu estiver sozinho, isolado, eu não quero saber quem é que está ao meu lado, eu vou continuar a dizer as minhas coisas. Mas não é o meu, nem a minha, nem a tua ideia, é a ideia do todo. E isto é um ponto fundamental na filosofia para crianças. O trabalho é o trabalho da comunidade. E isto é importante depois para o ethos da comunidade, para a dimensão ética, como nós vamos ver. Então, o que é estar em comunidade de investigação filosófica? Bom, isto é só recuperar o que nós já temos visto. É um exercício filosófico. Estamos a pensar filosoficamente, não estamos a pensar historicamente, nem fisicamente, nem biologicamente, estamos a pensar filosoficamente. Aplicado, porque é que ele está o aplicado? Porque é aplicado a determinados problemas que surgem. O problema que surgiu ali foi porque alguns elementos da comunidade tinham esta história de ter um grande desconforto, porque quando eram pequenos tinham que ficar sentados à mesa, não podiam sair. Este foi o problema que surgiu. É uma regra, é um castigo e por aí fora. Então a filosofia aplicou-se àquele problema. Em segundo lugar, é um programa de metacognição. E nós não tínhamos combinado, mas ainda bem que a Joana pôs ali os observadores, porque o que os observadores estavam a fazer é dar-nos a conhecer a dimensão da metacognição. Isto é, quando é que alguém exemplificou bem ou não exemplificou bem, quando é que alguém deu uma definição, quando é que alguém clarificou um pensamento. E isto é importante não só para nós registarmos, mas para a própria comunidade saber que exemplificou naquele momento, que clarificou. Quando a Joana pede uma definição e alguém dá um exemplo, ela dizer, atenção, isto não é um exemplo, isto não é uma definição, estás-me a dar um exemplo. E este exercício dos tais dois planos da Gabriela, a Gabriela gosta de fazer isto assim, sempre que ela tem que fazer uma explicação, ela faz assim. Estes dois planos, é o plano do conhecimento em que nós estamos, que era o plano de pensar é uma regra ou é um castigo, e depois o plano da metacognição, que é para eu pensar sobre este problema, eu tenho que usar exemplos, dar definições, e a comunidade precisa de saber quando é que isto está a acontecer, para quê? Para se autorregular. E para ficar cada vez melhor na arte de pensar filosoficamente. Outro aspecto que também já vincámos, e isto é o problema de quem trabalha na filosofia para crianças e não tem um grupo, não é professora, não é educadora da turma, é que isto só funciona se for uma prática periódica e continuada.
Nós gostaríamos muito de poder fazer isto com todos os grupos que trabalhamos, mas não podemos. Muitas vezes fazemos uma sessão só, como a Joana nos explicou na sua apresentação, chamam-te para uma sessão, mas também não podes morar para Moçambique, não é? Para ficar lá. Portanto, vais lá, fazes uma sessão na esperança que depois aquilo ganhe asas e por si continue. Porque o resultado vê-se na prática continuada. De vários anos. A Anne Sharp tem um texto que se chama O que é uma comunidade de investigação, em que ela está muito zangada com uma professora que no final de uma ação de formação de 7 dias lhe foi dizer: já estávamos em comunidade de investigação. Ela fica muito zangada e escreve o texto a dizer que 7 dias não é nada para criar um espírito de comunidade de investigação. E o que ela quer dizer com a sua retórica, não é? O que ela quer nos dizer é isto. Não quer dizer que sejam 7 ou 8 ou 10, mas é uma prática continuada e é uma prática periódica. Por exemplo, em relação ao periódico, nós no nosso primeiro ano de trabalho fazíamos de 15 em 15 dias e sentíamos que não conseguíamos depois pegar o fio à meada, porque 15 dias para uma criança é o mundo inteiro. E quando nós dizemos o que é que aconteceu há 15 dias, eles já não se lembravam. Pois é preciso, só que não conseguíamos fazer mais de 15 dias. Por exemplo, a Luísa não consegue fazer mais de um mês, com 1700 eu também não conseguia fazer mais, não é? Quer dizer, é impossível, mas o que é importante é que haja, é que nós voltemos lá, para que a prática se vá tornando cada vez, deixe de ser só um conteúdo e passe a ser uma forma. E depois, 2 aspectos que são aqueles em que eu quero sublinhar mais, que é uma questão de formação pessoal. O objetivo aqui não é apenas de cognitivo, mas de formação pessoal, o que significa que, utilizando a nomenclatura de Lippmann e Sharp, há uma dimensão crítica, há uma dimensão criativa e depois há uma dimensão do caring, que nós temos imensa dificuldade em traduzir, e eu adorei a tradução do Fernando Bento e tenho pena dele não estar aqui, mas coloca ali o nome dele, de cuidador cuidante. É sobre isto que eu gostava de vos falar um bocadinho antes de terminar a minha comunicação. Ora bem, assim sendo, a filosofia para crianças é aprender a argumentar, mas não só. Eu preciso de ter pessoas que saibam fazer boas relações lógicas, mas eu não posso ter só pessoas que fazem boas relações lógicas, porque senão eu tenho manipuladores dentro da sala de aula. E eu não quero manipuladores. E todos nós sabemos que nos nossos grupos nós temos meninos que são mais rápidos a pensar e que rapidamente percebem o que é que a gente está ali a fazer e que até perceberem que aquilo os envolve enquanto pessoa, até são capazes de jogar com os outros. E uma vez tive um menino que era muito rápido a pensar e eu pus-lhe algumas ferramentas à frente, que eram as chamadas perguntas socráticas: o que é que queres dizer com isso? Podes explicar melhor? E de repente ele começou a bombardear um colega, porque ele já tinha percebido, e começou a bombardeá-lo com todas aquelas perguntas, e eu nem sabia bem o que é que havia de fazer, porque ele já tinha percebido aquela dinâmica, e nitidamente ali não era o pensamento crítico que era preciso trabalhar, era outro tipo de pensamentos, era mais o caring que era preciso trabalhar, por exemplo, que funcionam como um todo. Ora bem, este pensamento crítico, o pensamento de cuidado, cuidadoso, cuidante, é aquilo que eu acho fantástico. Porque Lippmann diz-nos que o pensar pode ser entendido como cuidar. E que cuidar é uma forma de pensar. E eu nunca tinha pensado nisto. Já tinha pensado muito e já tinha cuidado muito. Mas nunca tinha pensado que pensava enquanto cuidava e que ao cuidar era uma forma de pensar. E isto para mim foi uma revelação. E tem-me feito pensar muito e discutir muito com as minhas colegas de trabalho. Ora, o cuidar vem do inglês, ele escreve caring, o verbo to care for, que também pode ser uma outra aplicação, to care about, e que tem vários sentidos. Pode ser preocupar-se com, ter interesse, e ter interesse em é bom, não no sentido de se ser interesseiro, egoísta, mas no sentido de se empenhar. Eu, quando tenho interesse para alguma coisa, empenho-me, o cuidado capta este empenho. Dar atenção a, eu quando cuido, quando me preocupo, eu dou atenção a. Ter responsabilidade por. Quando eu cuido de alguém, se eu tenho alguém ao meu cuidado, eu sou responsável por ele. Quem está nesta sala que tem crianças ao seu cuidado, significa que é responsável por eles. Cuida. E depois fui procurar a palavra portuguesa cuidado, que não capta todos estes sentidos, mas encontrei outros que não estavam no care e achei engraçado.
e descobri que cuidado vinha de cogitatos, que cogitatos do latim, que tem uma raiz comum com agere, e que o cuidado, numa das suas raízes latinas, tem estes sentidos etimológicos: reflexão, pensamento. Eu nunca tinha dado conta disto, mas a palavra cuidado pode ter já em si reflexão e pensamento, e interesse reflexivo puro. Eu tenho interesse em pensar sobre determinada coisa. Portanto, então, quando vi isto, eu pensei, bem, não é tão novo, eu é que nunca tinha visto que por trás da palavra cuidado estava exatamente aquilo que o Lippmann diz sobre o caring thinking. E depois ainda descobri que há uma raiz indo-europeia, naquele agere, o A e o G, tem uma raiz indo-europeia, dizem os especialistas, e que cuidar é ainda aparentado etimologicamente de conduzir e de guiar. Eu achei fabuloso, porque tem tudo a ver com aquilo que nós fazemos na comunidade de investigação. Promover um empenho, uma preocupação por um cuidado, estarem cuidados. Quando nós dizemos em português, estarem cuidados. Quando eu estou em cuidado, eu empenho-me, eu quero de facto. Quando nós estávamos todos na sala 2.5 há bocadinho, era mesmo importante nós sabermos se era uma regra ou se era um castigo. Estávamos em cuidados. Até eu, que estava a dizer à Joana, ficar fora é horrível, porque eu tinha que fazer umas coisas, fiquei fora da comunidade, mas depois achava que já tinha a solução e crise. Nós preocupámos-nos, de repente, há alguma coisa que nos puxa a um interesse reflexivo puro. Ora bem, sem querer ser muito maçuda, mas depois nós vamos tentar disponibilizar os slides e depois ficam com as referências para pesquisar. Matthew Lippmann tem a sua grande referência, este livro, Pensar na Educação, e ele diz, é muito engraçado, eu posso definir o que é o pensamento crítico, mas o caring thinking eu não consigo defini-lo, eu só posso dar algumas dicas para perceberem o que é, porque não é algo que nós consigamos agarrar. E então o que ele diz é que o caring thinking, que eu tenho que promover na comunidade de investigação, é pensar cuidadosamente. É preocupar-se com a forma como se pensa. Reparem, não é só pensar no conteúdo, é preocupar-me com a forma como eu tenho que pensar de uma forma cuidadosa, como quando eu transporto ovos. Tenho que estar, aquele pensamento é importante. E eu tenho que assegurar que os meninos da comunidade se empenham naquilo que está a ser dito. Se eles não se empenham, como é que eu vou fazer isto? É muito bonito, não posso dar injeções de caring thinking, não é? Mas se eles não eu tenho que perceber, ter o ouvido, o que é que está a preocupar a comunidade naquele momento. No caso desta comunidade, desculpa Joana estar sempre a referir-me a ti, mas é que está fresco. Eu acho que nós todos, eu estava de fora, eu empatizei imenso com a Marta, empatizei imenso com a mãe da Dina, que não conheço, e pensei, coitadas, eu sou uma comilona e portanto não tive nada deste problema, levantava-me da mesa e saía, mas estava a pensar, deixa-me pôr no lugar do outro, e isto também é caring thinking, deixa-me pôr no lugar delas, deve ser horrível. E de repente estávamos todos a tentar refletir cuidadosamente sobre aquilo que elas introduziram, porque houve qualquer coisa que despertou o nosso cuidado. Estou solidária contigo, Marta. Portanto, preocupar-se com a forma como se pensa, preocupar-se com assuntos que importem. Às vezes a dificuldade é ver quais são os assuntos que importam a esta comunidade e porquê é que eles se importam. Uma vez tive uma comunidade de investigação que começou com esta frase do Ricardo. O Ricardo chegou e disse, tenho uma pergunta para colocar à comunidade. E eu, que bom, adorei esta formulação. Diz lá, Ricardo, porquê é que todos os bebés nascem carecas? E eu, Ricardo... Bom, era esta a preocupação dele. E eu pensei, ninguém vai se interessar com isto, mas a comunidade toda se interessou-se com aquilo. E de repente a Maria disse, não é verdade, a minha tia disse que eu sou a bebé mais cabeluda que ela já viu. Portanto, nem todos os bebés nascem carecas. E começou por ali. Porquê é que isto os preocupou? Não sei. Mas eles agarraram. Portanto, aquela comunidade foi aquilo que eu tive que orientar naquele momento. Depois... Anne Margaret Sharp tem um outro texto também muito interessante em que ela fala sobre a educação da emoção na comunidade de investigação filosófica e que diz algumas coisas sobre o caring thinking na continuidade do Matthew Lippmann e que diz que, obviamente, já percebemos, o caring thinking tem muito de fusão do emocional e do cognitivo. Eu quando me preocupo não é sobretudo racionalmente que eu me estou a empenhar. Eu quando me preocupo, eu sinto coisas. Eu sinto coisas e através disto que eu sinto eu posso estar a pensar e a promover conhecimento. E depois uma última dimensão, e a ética aqui é fundamental, que é a dimensão valorativa do cuidado.
Eu quando cuido de alguma coisa, eu tenho claramente a diferença entre o ser e o dever ser. Eu nunca tinha pensado muito no problema dos meninos que quando não comem, não podem sair da mesa, porque eu sempre comi sempre tudo e muito rápido. Mas de repente pus-me no lugar do outro e fui capaz de ver, mas não devia ser assim. Eu sei que a tua mãe devia ter grandes preocupações para tu cresceres perfeita, como se diz aqui nos Açores. Mas eu penso logo, isto era assim, mas não devia ser. O cuidado, o empenho que eu coloco faz-me ter esta noção dos valores. O que é e o que deveria ser. O que é que eu acho que era o que deveria ser. Ora bem, então, como é que pensar pode ser cuidar? Como é que ao cuidar eu estou a pensar, a exercer o pensamento? Em primeiro e em grande lugar, porque o pensamento do cuidado é um pensamento de compromisso. Quando eu cuido, eu comprometo-me com. Mas comprometo-me com o quê dentro da comunidade de investigação filosófica? Bom, em primeiro lugar, com as ideias próprias. Eu tenho que me comprometer e tenho que assumi-las, porque vou dizê-las diante dos outros. Não é? O que é que tu pensas sobre isto? Eu acho isto. Eu penso que tenho que me comprometer com as minhas ideias. Nós temos uns meninos muito engraçados que às vezes dizem qualquer coisa, depois aquilo segue uma rodada, e um disse uma vez e aquilo depois pegou. Então diz lá, eu discordo de mim próprio, dizem eles. E depois também eu continuo a concordar comigo. Mas o eu discordo de mim próprio, eu continuo a concordar comigo, é esta objetivação que eles fazem da sua ideia, para tentar ver, continua a fazer sentido para mim ou não, vou-me comprometer com esta ideia ou não me vou comprometer com esta ideia. Portanto, o primeiro compromisso é com as ideias próprias, com as ideias dos outros. Foi muito engraçado vocês receberem o papel exatamente com a resposta contrária da vossa. Eu tenho que me comprometer. E a Joana disse, concordam ou não concordam com isso que aí está? Comprometem-se ou não? Era isto que ela estava a perguntar. Comprometem-se ou não se comprometem? Se comprometem, porquê? Se não se comprometem, porquê? Com as ideias que estão em debate, eu posso ter uma ideia na comunidade de investigação, ela não ir a debate, e o facilitador, a certa altura, não pode deixar que todas as ideias venham a debate, algumas venham, e pode haver meninos que nunca digam nada, mas eu tenho que tentar que eles se comprometam com aquilo que está a ser dito. E depois também alguém já disse aqui que, mesmo que eles não digam nada, muitas vezes eu vejo que eles estavam comprometidos, porque ou fazem no fim uma questão, ou vêm-me dizer qualquer coisa, ou na avaliação dizem qualquer coisa que eu vejo, ok, ele não disse nada, mas ele estava comprometido com aquilo que estava a ser dito. Estar comprometido não é concordar. Atenção, não é? Estar comprometido não quer dizer necessariamente concordar. Eu posso estar comprometido discordando e depois vou, como membro da comunidade, dar o meu contributo para que aquilo seja o consenso que a Gabriela também falava. O comprometimento com o ser próprio. E há uma dimensão do pensamento do cuidado, do caring thinking, que tem a ver com a coerência. Nós não queremos só bons argumentadores. Não me interessa nada que os meninos digam coisas fantásticas, mas depois não se comprometam com aquilo que digam. Eu quero que eles se comprometam, eu quero que eles levem para fora. Eu quero mais, eu não só quero que eles levem, como eu quero que eles tragam. E que eles sejam capazes de pensar, bom, mas se isto é assim, então eu tentado a fazer qualquer coisa que não está bem. Ou eu própria, que chego lá e penso, bom, mas se isto é assim, então há coisas que eu fiz e que não estão bem feitas. Ou há coisas que eu fiz e com as quais eu não concordo, obviamente, como é que eu fiz aquilo? Esta coerência entre aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu faço. Com o ser dos outros, porque nós estamos em comunidade, eu tenho que cuidar de quem está comigo. Eu ia partilhar uma coisa, entretanto ocorreu-me, em relação ao ser do outro, comprometer-me com o ser do outro. Aconteceu-nos uma coisa muito gira nesta pós-graduação. Nós tínhamos uma turma toda dividida, mas estávamos sempre juntas, mas cada uma em Lisboa, outras na Horta, uma em Ponta Delgada, outras aqui. E no final tiveram que fazer um trabalho de avaliação e tinham que mandar para nós vermos um excerto daquilo que tinham filmado na sua sessão. Nós tínhamos todas que ver. É claro que aquilo eram excertos de filme, imagem e áudio, eram muito pesados. E era sempre uma tourada para que os vídeos me chegassem antes da aula. E eu arranjei 30 maneiras, foi o Google Drive, foi a FCCN, tudo e mais alguma coisa, mas muitas vezes o que acontecia é que a banda que elas estavam a utilizar de internet não era suficientemente rápida e, por exemplo, a Tânia teve uma noite inteira a carregar um vídeo de 5 minutos para me conseguir chegar o vídeo, uma tourada.
Mas o que era engraçado é que quando nós começávamos a aula, e aconteceu mais do que uma vez, e eu virava para a Gabriela e dizia, fulana vai apresentar, ela não tem as imagens, nós não conseguimos avaliar isto, é uma grande desgraça. Ligávamos a videoconferência e estavam as outras todas, de repente, a tentar mandar e conseguiam. Fosse da Horta, fosse da Angra, fosse... De repente, e nós até nos emocionávamos, como é que é possível que se criou uma preocupação, um cuidado pelo outro. E nós não estávamos sempre em comunidade de investigação, estávamos em aulas, mas víamos isto acontecer e achávamos isto muito interessante. Quando se trabalha em conjunto, nós cuidamos de quem está a trabalhar connosco. E acontece assim, e é uma forma de pensarmos também. Ora bem, então, em termos de competências filosóficas, este pensamento do caring thinking é uma das dimensões do pensamento, possui um valor cognitivo. Quando eu cuido de algo, eu posso produzir conhecimento. Na verdade, eu estou mais desperta para produzir conhecimento quando eu cuido de algo. Eu falo por mim, se eu tenho que escrever um artigo ou fazer uma comunicação sobre um assunto que não me interessa e pelo qual eu não estou predisposta, custa-me muito mais a ler as coisas que tenho que ler e a escrever o que tenho que escrever, do que quando eu estou a aderir, quando eu estou a cuidar. Para além disso, quando eu produzo conhecimento, eu estou cuidadosamente com aquilo, porque são as ideias que eu estou a moldar, que eu estou a ter, que eu estou a ir buscar de alguém, e isto eu faço com cuidado. E é uma condição necessária para uma coisa que a Raquel falou, que ela chamou-lhe o pensamento de ordem superior. Eu tenho certos problemas em chamar de ordem superior, gosto mais deste pensamento multidimensional, que são as duas designações que Lippmann lhes dá. E o que está ali como valorativo é o caring, que eu às vezes traduzo por valorativo. Então é fundamental. E o que ele nos diz, que eu acho que é muito importante, é que nós temos que ter uma dimensão cognitiva, mas também temos que ter uma dimensão afetiva e também temos que ter esta dimensão de compromisso, que é um compromisso ético. Ora bem, e eu vejo isto na comunidade de investigação, se os meninos estão atentos, se prestam atenção ao que é importante para a comunidade, não é aquilo que eu digo, é aquilo que é importante para a comunidade, aquilo que os outros colegas estão a dizer, se são capazes de estabelecer relações, de estar atentos aos contextos, de expressar emoções, de pensar com as emoções, isto daria toda uma outra conversa, de pôr-se no lugar do outro, como eu dizia há bocadinho, o pensamento empático. Eu, quando cuido do outro, eu sou capaz de me pôr no lugar do outro, de agir coerentemente, como eu disse, de equacionar os nossos valores e por aí fora. Para além disso, e eu vou terminar com esta ideia, mais alguns slides, não são muitos, prometo. Para além disso, não só o cuidado tem de estar, ou eu tenho de promover o cuidado nos alunos, nas crianças, mas eu, enquanto facilitador, também tenho aquilo que eu chamava no meu título, o imperativo do cuidado. E porquê? Porque eu acho que a criança é um ser altamente vulnerável. E acho que esta dimensão da vulnerabilidade é existencial à própria criança. E porquê é que eu digo isto? Porque as perguntas das crianças podem ser, para mim, uma curiosidade, uma piada, um incómodo, mas para a criança que as faz, as perguntas não são nem curiosidades, nem piadas, mas são incómodos de outra maneira daquela que eu digo que elas são incómodos para mim. A pergunta da criança pode ser um rasto de vulnerabilidade. Pode ser o que ela exterioriza da sua vulnerabilidade. O Lippmann tem uma expressão muito gira, que as crianças têm fome de sentido. E há um vídeo no YouTube, encontram-no facilmente, em que ele diz, é exatamente como quando se tem fome. E se eu não como, durante muito tempo, o que é que me acontece quando eu como? Se eu estou um dia inteiro sem comer, quando eu como, 24 horas depois, a coisa não corre muito bem. Porque a certa altura os nossos músculos já estão todos contraídos e o organismo já não reage bem à comida. E ele diz que é mais ou menos a mesma coisa com as crianças. Elas têm fome de sentido. Elas precisam dar sentido ao que se passa. Se a gente não lhes dá este sentido, passado algum tempo, os músculos delas ficam enrijecidos. E torna-se cada vez mais difícil alimentá-las. E por isso é que eu digo que elas são altamente vulneráveis. E nós, há bocadinho ao almoço, falava com a Dina, nós não temos noção do impacto. Quantos de nós se lembram de coisas que ouviram na infância e que nos marcaram? E até foram coisas muito tontas, que os nossos pais às vezes disseram quando estavam muito cansados, como nós dizemos aos nossos filhos quando estamos muito cansados, mas marcaram-nos e ninguém nunca se esquece. E é desta vulnerabilidade que nos fala a ética contemporânea, que eu acho que é importante, sobre isto que é importante refletir.
Porque é uma vulnerabilidade que a torna mais leve, vamos dizer assim, face ao imenso poder do adulto. O adulto tem o poder de orientar aquela curiosidade e aquelas perguntas como quiser. E pode orientar de uma maneira mais relativista, tudo é possível, como pode orientar de uma maneira mais doutrinadora e levar a criança para onde quer. E foi precisamente assim que começou o projeto de Filosofia para Crianças, quando Lippmann sentiu que havia determinados discursos aos quais as crianças estavam expostas e que elas tinham de ser preparadas para lidar com esses discursos. Caso contrário, iriam ser manipuladas, altamente manipuladas. Ora bem, por isso é que eu acho que o cuidado entra aqui de uma maneira perfeita, porque é o que equilibra. Se o facilitador acolhe com cuidado aquilo que o direito que a criança tem de fazer perguntas, é capaz de equilibrar minimamente esta balança. E nós sabemos que o equilíbrio é sempre muito débil, mas é capaz de equilibrar minimamente e é capaz deste cuidado ético, desta preocupação com ser uma boa forma de nós lidarmos com a grande exposição a que as crianças estão. Diz-nos Lippmann que o facilitador é como um curador de um museu. O curador é aquele que se preocupa com as obras de arte, que organiza a exposição, que garante que tudo está certo. É um cuidador. É um tutor, é um administrador. Nós não estamos em nome próprio. É muito engraçado da palavra ministro, que significa servo, e hoje ninguém se lembra disto. Não sei bem por que será, mas ministro significa alguém que está ao serviço de, não alguém que é servido por. E isto é que é o facilitador da comunidade de investigação. Alguém que é responsável por uma custódia. Aqueles meninos não são nossos. São temporariamente nossos. Ou estão temporariamente connosco. Nós temos a custódia deles. Portanto, compete-nos fazer determinadas coisas, porque aquilo que eles são, diz-nos Johannes Jonas, que é um autor da ética contemporânea que eu gosto muito, que não fala de filosofia para crianças, mas nos dá umas boas luzes em termos éticos. Aquilo que as crianças são seres altamente vulneráveis. E impõem, diz Johannes Jonas, uma criança impõe a responsabilidade de nós nos ocuparmos dela, porque ela é uma promessa da autonomia. A criança é uma promessa teleológica da autonomia. Quer dizer que nós cuidamos dos nossos filhos, nós educamos os nossos filhos para eles serem autónomos e para nós nos tornarmos quê? Dispensáveis. Porque nós sabemos que eles vão viver, se tudo correr bem, e esta é a lei da vida, eles vão viver mais tempo do que nós. E vai haver uma altura em que eu não estou lá. E eu tenho que prepará-lo para quando eu não estiver lá. Então, diz-nos o Johannes Jonas, eles são promessas da autonomia. Se eles são promessas da autonomia e eu tenho que me tornar dispensável, invisível, quer dizer que a única forma que eu tenho de não fechar esta autonomia é cuidar dela, até que ele possa assumi-la por si próprio, é prepará-lo para. O nosso dever perante esta promessa é precisamente garantir as condições necessárias para que a autonomia possa florescer e que nós nos tornemos dispensáveis, por muito que isto nos custe. Porque é quando nós nos tornarmos dispensáveis que nós sabemos que fizemos um bom trabalho, porque eles são capazes. Da mesma maneira, um facilitador de uma comunidade de investigação, quando na comunicação a Joana dizia que os seus meninos já estavam tão organizados, qualquer dia não faço cá falta, é isso mesmo, é qualquer dia já não preciso vir cá. Porque eles já sabem o que é preciso fazer. Eu trabalho para autonomizá-los e é com o cuidado que eu posso fazê-lo. Ora bem, para terminar, a filosofia para crianças, eu pensei, deixa-me arranjar uma frase bonita antes do vinho, para eles se irem embora contentes. A filosofia para crianças é um exercício do pensar em torno de questões essenciais para o ser humano, envolve e compromete a ação, e era isto que eu queria sobretudo passar nesta conversa. Não é só do pensar, mas é também do agir, entendendo que as crianças são fins em si mesmos, as crianças não são meios para a idade adulta. Lippmann diz uma coisa fabulosa, que a infância é uma dimensão da experiência humana. A infância não é uma fase da experiência humana. A infância não é uma etapa da experiência, é uma dimensão. E que a infância é uma dimensão da experiência humana. E muito obrigada.
só para dizer que ali não estão 3, estão 4, porque eu estava grávida. Não se vê, mas pressente-se. Pois, peço desculpa. Muito obrigada pela vossa atenção. Nós vamos agora seguir ali para o nosso sítio do costume, para fazermos um brinde com o verdelho daqui da terceira e para tirarmos uma fotografia. Eu não percebi se a fotografia é com todos ou é com todas. Nós queríamos fazer uma fotografia de grupo, dos cá estão, da comunidade. Nós não tínhamos pensado haver muito debate, porque pensámos que, entretanto, a hora já tinha prolongado, mas... Olha eu. Mais do que debate, se alguém quiser partilhar últimas alegações finais, que é uma coisa que eu gosto de dizer nas comunidades de investigação, se alguém quiser fazer alguma partilha, porque como eu vos disse, aquilo que eu disse não era suposto ser problemático, era apenas uma partilha. Se alguém quiser dizer alguma coisa, obviamente é muito bem-vindo. Se calhar vou-lhe dar o microfone. Não precisa, eu falo alto. Ok. É mesmo só um comentário, algo que já me tinha esquecido. A minha avó, há muito tempo, por vezes usava esse termo na sua linguagem. Então, o que é que tu achas? Cuido que sim. Uhum. Portanto, pensa, o que é que pensas? Cuido que sim. É muito engraçado, porque a etimologia, o sentido etimológico, nós muitas vezes vemos naquilo que os nossos avós diziam, porque o que eles diziam está mais perto da origem da palavra do que o que nós dizemos. Cuido, penso. Cuido que sim, penso que sim. É fantástico. Muito giro. Eu sei que queremos todos ir beber o verdelho dos biscoitos, portanto presumo que não. Faça favor, Gabriela. Obrigada. Eu queria devolver aquele muito obrigado para a Magda e eu cuido que ela cuidou, bastante bem cuidado, daquilo que é entendido como promessa teleológica que está subjacente numa filosofia para crianças. Bom, a promessa é um conceito que vem do Hans Jonas e não é nem ético nem de linguagem, é ontológico. É ontológico. O que ele diz é que a criança, só por ser quem é, uma criança, é uma promessa para o futuro. E quando nós sabemos que alguém tem uma promessa, nós temos que fazer de tudo para ajudá-la a cumprir essa promessa, não é? Portanto, é um pouco esta ideia do Hans Jonas. A criança, só por ser, e ela é para o futuro, exige de nós, impõe-nos a todo e qualquer ser humano, e não só aos pais, a todo e qualquer ser humano, o dever de cuidar, porque ela é uma promessa da autonomia. Ela é muito frágil e muito vulnerável e não come sozinha e não dorme sozinha, não é? Nós, dos bebés pequeninos, ainda nos lembramos destas coisas, não dormem sozinhos, não comem sozinhos e por aí fora, mas um dia vão ser capazes de. E, portanto, elas prometem isto. Ninguém fez essa promessa por elas. Elas são essa promessa. Portanto, não é ainda antes do ato ético. E o Hans Jonas, apesar de ser tratado, eu tratei-o na ética, e ele se estivesse aqui puxava-me as orelhas, mas é no domínio ontológico ainda que ele está. E esta responsabilidade é uma responsabilidade que é posta pelo próprio ser da criança. Mas eu mando. Eu assim, uma coisa além de ter gostado muito de ouvir imensas coisas, mas eu finalmente tinha enlouquecido. Então ainda é nada mais simpático. Eu há muitos anos atrás eu mesmo aconselho, até porque por psicólogo, eu uma vez perguntei a um fulano que estava a dizer
dizer sobre o Sócrates, que era sábio e não sei o quê, eu estava a perguntar como é que ele sabia que era sábio? E eu pensava, meu Deus, eu estou a enlouquecer, ninguém concorda comigo. Bem, então foi super simpático. Então, mais do ponto de vista de conteúdo, isto há portanto, tendo em conta que a solidária estou completamente nesse caminho. E há uma espécie de tensão entre esta. Eu acho que o problema não é o cuidar, o problema é a autonomia. Mas isso é muito difícil ser facilitador, porque nós próprios. Pois é, eu acho que devíamos mudar o nome. Dificultador. Não, dificultado, não sei. Cansa muito. Eu digo às alunas da pós-graduação, eu saio das comunidades de investigação cheia de fome. Eu sou capaz de comer um boi quando saio da comunidade de investigação. Pois, e tu nem tiveste paragem. É muito cansativo. Claro. Isto é a prova. Nós estamos aqui depois de. Eu acho que aqui há 3 meses, depois de uma semana de trabalhos, de convívio também é importante, não é só trabalhar, mas convívio. Nós fazemos a prova quando estamos juntos, estamos sempre também a pensar que nós somos a prova da vida, realmente o diálogo ajuda-nos a crescer muito. Claro. E eu sei aqui vontade de procurar exemplos e de mandar nós para todas as pessoas.
Eu acho que sim. Eu acho que não há, e agora já encerrando, eu acho que não há nada melhor que nos poderiam dizer enquanto organizadoras, e depois vou passar a palavra à Gabriela se ela quiser dizer alguma coisa, do que nos dizerem que pensámos alguma coisa. E eu também senti que aprendi imenso, mas isto acontece-me quando vou assim a colóquios, é de achar que horror, eu não sei nada. Ainda tenho tanto para fazer, ai meu Deus do céu, preciso de outra vida. E é muito bom ouvir isto da Joana, e porque, não por ser da Joana, mas de qualquer pessoa, porque é sinal que aconteceu o que nós queríamos, que era a partilha de conhecimentos. E, mais uma vez, e pensámos, mas vamos encerrar com elas porque não para elas, e se vamos para elas porque não para nós, e se para nós e para elas porque não para todos, para quem quiser vir. No fundo vamos trocar ideias. E o call apareceu assim, olha, vamos chamar toda a gente, quem quiser vir que venha, quem aceitar o convite que venha. E portanto, já encerrando, foi muito gratificante. De início eu disse palavras de agradecimento a quem permitiu que isto acontecesse, eu agora dirijo-me a quem garantiu que isto tenha acontecido, que é o público que cá estava e que foi muito fiel, e que espero, como eu costumo dizer, que isto seja como a água quando cai no papel de cozinha, que de repente começa a ir por todos os lados, e que seja semente de alguma maneira. Nós, agora vou puxar a brasa à minha sardinha, nós vamos ter a nossa pós-graduação para o ano, gostávamos imenso de continuar a trabalhar com um grupo de Angra. Podemos sair daqui sem nos inscrever. Eu acho que sim. Voto favoravelmente, é uma regra. E, portanto, obrigada a todos. Acabou de ser. Já não é connosco. Antes de passar a palavra à Gabriela, ela sim vai dizer as últimas. Verdadeiro, tirar uma fotografia ali ao pé da janela. Eu depois tenho os certificados de presença para entregar a todos. E o verdelho, obviamente. E não sei, Gabriela, se quer dizer alguma coisa.